Veloso. Boa noite, Clóvis. Boa noite, Fábio. Tá vindo uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. O cidadão e a cidadã tem que saber nesta relação, né, de animais desse tipo e nessa situação especificamente, Reinaldo Veloso. Bom, no primeiro momento, falta aí o poder de fiscalização do Estado. O governo do Estado tem que investir em recursos tecnológicos, em recursos humanos, porque existe uma lei clara que proíbe que animais desse porte circulem por áreas públicas sem focinheira e sem guia. Há aí uma falha, neste momento, do governo do Estado que não fiscaliza. Entendi. Agora, olha só, tem donos, tutores, né? Hoje a gente fala tutor. Tutor desse tipo de cão, que quando a gente comenta, né, do perigo que ele representa, fala assim, não... Isso aí é a maneira que o dono trata o bichinho e tal. Ele não é violento, eles são dóceis. Nunca tinha acontecido isso até acontecer. E tem outros que em lugares públicos, praças, logradouros, praia, aparece com um cachorro desse, intimidando quem está por ali e diz assim, não tem perigo não, ele está aqui eu estou segurando aqui, nunca aconteceu nada, ele é bonzinho, ele é filhote, ele é novinho. Quer dizer, não é questão de ser ou não ser, é que existe a regra, existe a lei, tem que estar com focinheira, existem casos, né, que tipo esse senhor no sítio que foi morto por um cachorro desse, a escritora que teve o braço dilacerado e agora essa menina atacada. Quer dizer, lei é para ser cumprida. Agora, como é que fiscaliza esse monte de tutores e cães que nós temos hoje em dia, hein, Reinaldo Veloso? Independente da ação do Estado hoje, que é falha, nós temos previsões legais no Código Civil e no Código Penal. No Código Civil, você tem previsão de indenizações por danos morais, danos estéticos, com relação ao proprietário do animal. Na área penal, ele também é condenado, como foi muito bem aí anotado na delegacia de polícia, faltou o dever de vigiar. Então é importante que, além da aplicabilidade da fiscalização, que hoje o governo do Estado falha, a aplicação também das leis penais e cíveis. As pessoas têm que responder com indenização na área civil e têm que responder junto da área penal. A lei tem que ser cumprida, nós temos que deixar de ser um país de faz de contas e cumprirmos as nossas leis. Porque o animal, muitas vezes, ele está sem água, ele está sem alimentação e, às vezes, é induzido até para ter uma reação diferente da que ele foi projetado. Mas o tutor não pode faltar com o dever de vigilância. Quando ele falta com esse dever de vigilância e ele se omite, você tem uma previsão penal em que ele pode ser condenado, independente, como eu já disse, da relação civil, de indenização, de pagar os custos, que tem que ser feito. O Reinaldo Veloso é presidente da Comissão de Defesa dos Animais da OAB do Rio e está ajudando a gente aqui a entender essa situação e o que a gente deve fazer nesses casos. Tem uma cena, não sei se você viu o vídeo que nós estamos exibindo, na tela dividida com você, Reinaldo. Sim. O próprio tutor não consegue controlar o cachorro dele. Olha só essa cena. O cachorro quase derruba ele, ó. Parece que ele está até embriagado. Do jeito que o cachorro, a força do cão, puxa ele, nem ele consegue controlar o animal. Diz que na hora do ataque o cachorro derrubou ele, inclusive. Mas o nosso repórter, o Fábio Barreto, quer fazer uma pergunta para o Reinaldo Veloso. Por favor, Fábio. Pois é, Reinaldo, muito boa noite para você, é um prazer em tê-lo aqui no Tá Na Hora, mas essa situação também ela passa muito pelo comportamento do tutor, pelo comportamento do dono. Quando a gente fala sobre pitbull, a ideia que se tem é que todo esse animal, dessa raça, é um animal potencialmente perigoso, um animal que pode causar danos, é um animal que pode realmente trazer riscos às pessoas. E nem sempre é assim. Na grande verdade, eu gostaria até da opinião do senhor, se possível, por favor, esses animais, eles repetem muito o comportamento do dono, o comportamento que é realmente ministrado dentro da casa, do lar, enfim, é um comportamento às vezes agressivo. O animal ele absorve essa energia, essa vibração e acaba reproduzindo isso na rua. Também tem muito disso, por isso essa responsabilidade dos tutores, dos responsáveis por esses animais, não? Sim, é verdade, você está muito correto, Fábio. Pela satisfação a revê-lo, você está, como sempre, muito competente, muito correto. Tudo se reflete em cima do animal. Você vê no vídeo que vocês mostraram agora, está lá o pitbull sem a focinheira. Se ele tivesse com a focinheira, mesmo ele se libertando do dono, ele não agrediria aí a criança, não teria agredido a senhora lá em Saquarema. Agora, no meu entendimento, como ele estava com uma faca, falhou aí a delegacia de polícia civil. Esse indivíduo já era para estar detido
Não era para ter sido submetido aí, talvez, a uma audiência de custódia. Eu acho que está havendo uma flexibilização também por parte da Polícia Civil, que, aliás, sempre foi nossa parceira nesse tipo de verificação. Agora, falta um pouco mais de dureza nisso. As pessoas têm que entender que existe uma legislação. Não importa se o animal ele cresceu desde pequenininho, com um tutor, com um responsável. Importa que, como muito bem o Clóvis Monteiro, de forma competente, colocou aí, existe uma lei, e a lei tem que ser cumprida. Não pode andar, não pode circular em área de grande movimento popular sem focinheira e sem guia. Olha lá mostrando. Se você tem aí agora a focinheira, ele não teria atacado a criança. Ainda mais depois, como é que ele volta com uma faca? Uma faca já está fazendo uma ameaça de um dolo no corpo da pessoa, e esse elemento é libertado só mediante um termo circunstanciado de ocorrência. No meu entendimento, tem que ter uma punibilidade maior, tinha que ficar para uma audiência de custódia, tinha que ter uma repressão maior. Nós temos que jogar duro nesse sentido. Eu queria até aproveitar a oportunidade aqui, parabenizar o programa de vocês, que sem a sociedade a gente não muda isso. Isso só chega na sociedade com vocês da imprensa. Vocês têm um grande papel, como vocês estão prestando agora. Tem que ter maior punibilidade nisso e a Polícia Civil maior responsabilidade. Nós estamos conversando com o presidente da Comissão de Defesa dos Animais da OAB do Rio, Reinaldo Veloso. Reinaldo, deixa eu aproveitar você, seu conhecimento, sua expertise. Aconteceu um caso também envolvendo pitbull, agora essa semana, de um senhor que estava uma semana como empregado num sítio. Ele foi contratado, ironicamente, para alimentar o pitbull do dono do sítio. E ao alimentar o pitbull o atacou e matou esse homem. A polícia analisou o caso e disse, não, foi um caso isolado, ele estava no local de trabalho, foi dentro do sítio, não foi fora, o cachorro não fugiu, não atacou, ficou por isso mesmo. Como é que você vê essa situação, Reinaldo Veloso? Eu entendo que no primeiro momento o inquérito devia ser enviado para o Ministério Público, porque quando envia para o Ministério Público, deixa de ser inquérito e vira processo. Isso tinha que ir para o Ministério Público, porque faltou o dever de vigiar. Nós temos isso muito bem definido no Código Penal. Você, quando é proprietário, por exemplo, do animal dessa espécie, mesmo que esse animal, para você, ele seja bonitinho, ele seja manso, mas você tem que vigiá-lo com relação às outras pessoas. É o dever de não se omitir, é o dever de vigiar. No meu entendimento, faltou o dever de vigiar. A delegacia devia ter mandado esse expediente para o MP, para que a investigação procedesse e o senhor fosse até, os parentes desse senhor até assessorado por advogados e pelo próprio Ministério Público. Não se pode chegar a uma conclusão deste tipo, que você teve uma causa-morte, olhe bem, não foi só ferida, você teve uma causa-morte. Essa causa tem que ser enviado para o MP, isso não dá para a gente entender no momento. Estão deixando de cumprir a legislação e deixando de cumprir os procedimentos legais, de enviar para o Ministério Público, que é o autor da ação penal, que quem tem a punibilidade estatal, né, cabe ao MP ele verificar essa punibilidade do Estado, de acordo com o Código Penal, enquanto que cabe a nós, advogados, mediante interesse do cliente, caminharmos na área civil, que é a área de indenização. Como é que fica a indenização para a família desse senhor que morreu? Acabou tudo? Não pode. Isso tinha que ter ido para o Ministério Público propor ação penal e até ter um paralelo, uma ação civil de indenização para a família desse senhor. No meu modesto entendimento, houve um equívoco nesse tipo de procedimento. No caso da escritora, que ficou muito famoso, que ela estava na região dos Lagos, foi atacada, os cães arrancaram o braço dela, a orelha, ela ficou no hospital e identificaram os donos, os tutores, né, que foram, num certo momento, chamados a depor, depois colocados em liberdade e tal. No caso dela, que ficou claro o ataque, a mesma situação. Os cães sem focinheira fugiram do local, era um lugar tão frágil, vulnerável, cabe indenização, eles vão acabar presos, punidos. O que diz a lei nesse caso, meu amigo? Olha, com relação ao Código Penal, houve aí uma deformidade permanente e lesão corporal. Eu acredito que o Ministério Público, com a competência que possui, vai levar esse caso adiante e a gente provavelmente vai ter, no que se refere, e isso é indiscutível, né, porque todo mundo está sabendo, tornou público, é indiscutível uma punição na área penal, principalmente pelo que prevê o artigo 129 do Código Penal. Houve uma lesão corporal, houve uma deformidade permanente e, sobretudo, essa relação de causalidade. O animal saiu de casa, que quando você tem... a única maneira
que o proprietário do animal ele pode se eximir dessa responsabilidade é se não tiver o nexo de causalidade, ou seja, se acontecer uma coisa fortuita, mas parece que lá o portão estava aberto, o animal saiu, faltou o dever de vigiar. Se você tem uma casa toda fechada, um ônibus bate no teu muro, o muro desaba e o animal sai, houve um caso fortuito. Você consegue fazer porque não ser responsabilizado. Mas no caso que você tem um muro pequeno, portão aberto, o animal feroz, você faltou com o dever de vigiar. E por omissão, você provocou lesão corporal, deformidade permanente. Então eu acredito que na área penal tende a ter uma culpabilidade, uma penalização. Enquanto que na área civil, a família lá da escritora deve contratar um advogado especialista em risco, especialista em responsabilidade civil, que vai promover a devida ação de ressarcimento pelos que aconteceu. Danos morais, danos materiais, danos estéticos, que foram óbvios, né? E proceder à devida indenização pecuniária, que é isso? A indenização em dinheiro. Isso não vai trazer o braço da moça de volta, mas vai de acordo com a lei, fazer cumprir a área civil. Eu acho que a gente vai ter resultado aí na área civil, por indenização, repito, e também na área penal, por parte do Ministério Público. Porque o Ministério Público é quem cabe, como eu falei antes, a punibilidade do Estado, é corrigir esse erro. Eu não tenho dúvida disso. Doutor Reinaldo Veloso, mais uma pergunta agora de telespectador, depois eu vou agradecer o senhor. Binha, pelo Twitter, né? Ele pergunta, o que fazer se eu ver um pitbull sem focinheira adequada na rua? A quem devemos recorrer nessas situações, hein, doutor? Num primeiro momento, você pode ligar até para uma delegacia de polícia, que a delegacia de polícia é do Estado, a lei é estadual, e para um primeiro atendimento. De repente, como os órgãos públicos no Brasil hoje estão muito complicados de fazer acontecer alguma coisa, pode ser que demore e, por exemplo, o governo do Estado não tem esse tipo de socorro. O governo do Estado implementou há pouco tempo até um programa de castração, a quem eu até admiro, aprovo e aplaudo, mas faltou esse detalhe da fiscalização com os animais de grande porte. Então, o que eu posso orientar no primeiro momento é a ligação para uma delegacia civil mais perto da tua casa, ou até para o batalhão de polícia militar, onde estiver mais perto para socorrer naquele momento, se for uma situação mais emergente. Se o cão estiver isolado sozinho, você pode tentar lá a subsecretaria dos animais do governo do Estado, mas eu ainda acho que o melhor é a própria polícia militar e a polícia civil, que estão ali na contenção para resolver o problema. Até a militar é mais fácil, polícia militar. Doutor Reinaldo Veloso, muito obrigado e uma boa noite para o senhor, viu? Eu que agradeço a gentileza de vocês, um grande abraço para ti e para o Fábio também.